paz do Senhor, povo de Deus, está tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus irmãos amados, este vídeo de hoje, meus irmãos, comentando assim sobre um pouco, né? Uma profecia que está aí circulando, e ela é do William, né? William 12 Santana. Meus irmãos, nós sabemos que Deus ele usa, né? Usa seus vasos na profecia, no dom de revelação, de visão, mas no dom de cura. Mas eu particularmente, meus irmãos, eu não creio nessa profecia não. Por vários motivos. Por vários motivos é que eu não creio nessa profecia. E eu, né? Eu não creio. Você, eu não sei, né? Eu não creio nessa profecia que é de Deus. Para mim não é. Para mim não foi Deus, não é Deus. Você não é obrigado também, né? A pensar como eu, achar como eu. Mas para mim não é Deus que está falando. Por vários motivos. Eu sempre vi o William Santana, ele falando assim de guerras, batalhas espirituais. Sempre eu vejo ele falando isso, né? Então o que é que mudou agora nessa profecia? Não mudou nada, né? Só mudou que ele fala em línguas, assim, um pouco acelerado. Só isso, né? Então por vários motivos é que eu não creio que aqui é o próprio Deus falando. Não creio que é o Deus que Todo-Poderoso que está usando ele para que ele fale aqui. E ele fala também, é tempo da justiça de Deus. Olha só, é tempo da justiça de Deus. Quer dizer que se fosse Deus falando, Deus diria o contrário. Deus diria, é tempo da minha justiça, né? É tempo da minha justiça. Deus não ia falar, é tempo da justiça de Deus. Não. Ele ia falar, é tempo da minha justiça. Então ele diz, é tempo da justiça de Deus. Então é por isso que eu não creio que aqui é o próprio Deus falando, né? Por vários motivos, né? E outro motivo também de eu não crer é que ele está informado do que está acontecendo em Brasília, né? Ali no meio dos políticos. Em que eu ouvi também um apóstolo aí falando, o apóstolo Valdemiro Santiago, dizendo que eles estão tramando alguma coisa ali em Brasília para perseguir a Igreja de Cristo aqui na Terra. Então ele está falando alguma coisa de que ele está informado, né? De que ele está informado. Meus irmãos, Deus ele não usa assim. Deus ele quando ele usa a pessoa numa profecia, Deus ele revela coisas ocultas, como está escrito, coisas no profundo de que o homem nunca pensou, nunca se passou na mente dele. É o que Deus revela, é o que Deus traz à tona. Mas coisa em que você já está sabendo, para mim isso não é profecia. Ele está falando de coisas aí que ele está informado. De coisas que está acontecendo lá em Brasília, lá no meio dos políticos. Então é por isso que eu não creio que essa profecia ela vem de Deus. Isso é o que eu penso. Você não é obrigado a pensar que nem eu, a achar que nem eu. Mas eu acho que essa profecia ela não vem de Deus. Ela aí pode ter entrado pelas emoções e começou a profetizar como que fosse Deus, né? Como que fosse Deus. Meus irmãos, profecia é algo que pode complicar a vida de qualquer pessoa.
pessoa tem que ter muito cuidado com profecia. Eu lembro que eu estava na Bahia há mais de 20 anos atrás e eu fui para um monte orar junto com alguns irmãos e irmãs. E no monte não, numa vigília, né? O monte foi outra vez, eu tô confundindo. Foi numa vigília, meus irmãos. E eu estava ali numa vigília e aquela irmã, ela me tomou, veio de lá falando em língua e me tomou pelo braço. E ela disse que eu não viesse para São Paulo, porque se eu viesse para São Paulo, aqui em São Paulo tinha um laço de morte para mim e que eu ia morrer. O laço de morte estava preparado para mim. Meus irmãos, eu não acreditei naquela profecia, achei muito estranha aquela profecia. E eu peguei e vim embora, vim para São Paulo. Glória a Deus. E estou vivo até hoje. Então é por isso que eu digo, profecia, é preciso ter muito cuidado com profecia, porque nem sempre a profecia ela vem de Deus. Muitas das vezes a pessoa começa a falar em língua e ela começa a se alegrar ou entrar pelas emoções, e ela começa, né, a profetizar algo que Deus não está mandando. Isso é um perigo muito grande. Eu observando essa profecia aqui do Ilha, né, 12 Santana, eu tô achando assim muita falha nessa profecia, porque ele tá sempre falando coisa de que ele já vem falando há muito tempo, né? Ele fala de batalhas, né? Batalhas espirituais. Ele fala de coisas que tá acontecendo ali em Brasília, então ele tá informado de alguma coisa. Ele fala, né? Ele fala, é tempo da justiça de Deus. Então tem algo aí que não está batendo, né? Porque se fosse Deus falando, ele iria dizer, é tempo da minha justiça, né? Ele não ia dizer, é tempo da justiça de Deus. Então veja só, meus irmãos, para que a gente venha a vigiar. Porque às vezes uma profecia deixa você todo amedrontado, né? Todo amedrontado, porque você fica ali crendo que é Deus que está falando, e às vezes não é Deus que está falando. É preciso meditar muito, né? Quando você tem uma profecia assim, para que você descubra, né? Para que você descubra algo. Descubra algo para ver se é de Deus ou se não é. Nós temos que vigiar muito, mas muito mesmo, porque uma profecia ela pode atrapalhar a vida de qualquer pessoa. Glória a Deus. Graças a Deus. Então esse é o que eu acho. Você não é obrigado a achar. Eu acho, né? Eu penso que essa profecia ela não é de Deus, mas que o irmão aí se entrou assim pro lado da emoção e começou a profetizar. Amém? Meus irmãos, e vocês não devem ficar apavorado, né? Assustado, com medo. Eu quero deixar aqui um versículo que se encontra em Mateus capítulo 16 e no versículo 18, que diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão contra ela. Jesus afirma que Satanás, com seus demônios e o inferno inteiro, não prevalecerá contra a igreja de Cristo. Então, para que, meus irmãos, que essas pessoas às vezes ficam colocando medo nos cristãos, dizendo que está vindo algo terrível por aí, e que os políticos estão inventando isso, estão inventando aquilo. Meus irmãos amados, Jesus ele acalma a tempestade,
Ele acalma o nosso coração através desse versículo, dizendo que o inferno não pode ir com a igreja dele aqui na terra. Não pode. Agora, se a pessoa se tornou milionário por aí, milionário, com muita coisa, para poder pagar imposto, e ele está com medo da perseguição, aí é outra coisa, né? Aí é outra coisa. Mas se o cristão é aqueles cristãos simples, que está dentro da palavra de Deus e que nunca quis ser milionário, nunca quis ter muita coisa aqui nessa terra, então ele está sossegado, né? Ele está sossegado. Agora, quando essas pessoas se tornam milionário, tem muita coisa aí para pagar imposto, qualquer coisinha que eles ouvem falar e já fica assustado, né? Glória a Deus. Graças a Deus. Então fica aí esse versículo para a sua meditação. E aí é a opinião minha também sobre essa profecia. Você não é obrigado a crer naquilo que eu creio, né? Pensar da forma que eu penso e achar da forma que eu acho. Eu penso assim, eu acho assim, que essa profecia, ela não é de Deus. Amém? Se você é novo por aqui, se inscreva neste canal, dê o seu like, aperte o sininho das notificações, compartilhe o vídeo, né? Para que a gente, meus irmãos, possa assim estar sempre falando mais e mais do Evangelho de Cristo. E que as pessoas, meus irmãos, venham aceitar a Cristo como seu Salvador, porque Jesus Cristo, Ele está voltando. Amém? Que Deus assim vos abençoe.